Se o meu computador for. Então, vamos lá. Essa primeira questão era baseada nos tipos de variáveis, né? Eu pedi para vocês classificarem em quantitativas ou qualitativas e, respectivamente, suas subdivisões, tá? Então, vamos lá aqui, rapidinho. Ele fala aqui, questão A, né? Ó, a cor da pele de pacientes com câncer de pele. O que você tem que pensar? Vamos começar a pensar junto. O que está sendo estudado? É a cor da pele, é bem claro, né? De pessoas que têm câncer. Então, a variável é quem? Cor da pele. A gente vai pensar, cor da pele é um atributo, uma característica do indivíduo, ou é uma quantidade? É um atributo. Cor da pele não é quantidade, é um atributo, é uma característica da pessoa. Então, a gente já sabe que é o quê? Qualitativa, né? Aí você vai se perguntar, já faz a pergunta na sequência. Existe ordem ou não na cor da pele? Não existe ordem para a cor da pele. Branco, preto, tanto faz, interessa. Não existe uma sequência. Então, a gente já vai saber o quê? Que ela é qualitativa nominal, tá? Na B, caso alguma eu fale aqui e vocês discordem ou tenham dúvida sobre o entendimento, é só falar, tá, pessoal? Não tem problema não, relaxa. B, o número de consultas, o número de consultas médicas feitas por ano em um associado por um certo plano de saúde. Ele não quer saber do médico, ele não quer saber do plano de saúde, ele está falando de quê? Do número de consultas. Quando a gente fala de número de consultas, a gente sabe que isso não é uma característica, não é um atributo. Vai ser o quê? Uma quantidade. Os resultados de número de consultas vai ser o quê? 5, 10, 80, vai ser um número, vai ser uma quantidade. Então, quantitativo. A pergunta é, o número de consultas, a resposta é referente ao número de consultas, as quantidades, podem assumir valor fracionado ou não? Existe 3,5 consulta? Não, não existe. Tá? Ou existe 3 ou existe 4 consultas. Então, por não poder assumir valor fracionado, vai ser quantitativa discreta. Oi. Tem gente pedindo para entrar aí. Cara, todo mundo que pediu eu já aceitei. O pessoal tá falando pedindo para você aceitar. Quem pediu eu já aceitei. Só se tiver enganchado lá na internet. Vou pedir para entrar de novo. Pedir para entrar de novo. Tentar entrar. Tá. Pede para entrar novamente, porque todos que pediram aqui não tem nenhuma pendência, não. Tá? A última que pediu aqui foi Josiele, que eu aceitei aqui. Ok, Débora. Na hora da chamada lá, você me dá um toque, tá? Ok, Carlos. Já deu certo. Questão C. O teor de gordura medido em gramas por 24 horas nas fezes de crianças de 1 a 3 anos de idade. O que está sendo estudado nessa situação? Né? É o quê? As fezes das crianças, né? Não é a idade delas. Ele está estudando o quê? O teor da gordura, que está como? Que ela vai ser mensurada como? Em gramas, né? Durante um dia. Então, a resposta é o quê? 100 gramas, 10 gramas, 80 gramas, vão ser o quê? Números, né? Vão ser quantidade, a quantidade, né, de gordura ali determinada. Então, quantitativo. Discreto ou contínuo? Existe, por exemplo, 0,400 gramas? Existe. Então, quantitativo, contínuo, né? Pode assumir valor fracionado. D. O tipo de droga que os participantes de certos estudos tomaram, registrados como droga A, B e placebo. Aqui, ó. Ele falou aqui até quais eram as variáveis, essas três aqui. São as três situações, né, as três possibilidades que estão em estudo na situação. Então, essas três aí a gente pergunta, é uma quantidade ou é um atributo? Pessoal, não dá para dizer, né, a quantidade aqui de cada um, tá? A gente fica na dúvida, a gente pode falar que a gente vai estudar a quantidade que foi utilizada, não, ele só fala sobre o tipo. Se é o tipo, é um atributo, né? E aqui não existe, se é um atributo, a gente sabe que é qualitativo, tá? Se é qualitativo, a gente pergunta, existe ordem ou não nesse tipo de situação? Nessa questão D, tá? Ela, obviamente, ela está bem curta, né? Ela não especifica como a droga está sendo tratada, né? Não dá para dizer que existe uma que tem mais forte ou mais poderosa ou que seja mais interessante. Não tem um detalhamento a fundo. Então, por não ter um detalhamento a fundo, nominal, tá? Qualitativa, nominal.
essa é uma expressão, né? Poderia ser aqui droga João, droga Maria e droga José, por exemplo. Né? É só um nome atribuído. A pressão intraocular medida em mmHg em pessoas. Então, ele fala a forma como vai ser medida, né, nesses milímetros aqui. Então, a gente já sabe que vai ser um número, a resposta. Se vai ser um número é quantitativo, milímetro já fala automaticamente que pode assumir valor fracionado, então, quantitativa contínua, tá? O número de filhos das pacientes participantes de um certo estudo. Ah, tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, existe 4,5 filhos? Não, não existe. Então, não pode assumir valor fracionado, quantitativo, discreto. Altura dos alunos de uma determinada escola. Altura, quantidade, né? Quantitativa, é um número aqui. E pode assumir valor fracionado. Existe uma pessoa que pode ter 1,15 metros. Então, quantitativo, contínua. Sexo das crianças nascidas em uma cidade no mês de janeiro. Quais são as possíveis respostas? Sexo masculino ou feminino. Então, vai ser nominal, qualitativa, nominal, porque não existe ordem, né, nos sexos informados. O grau de satisfação na vida sexual de homens com idade acima de 50 anos. Vamos lá, quais são as possíveis respostas de grau de satisfação? Ah, é bom, ruim, né, e por aí vai. É quantitativo? Não. É um atributo, né, a qualidade, a característica. Então, qualitativo. Existe uma sequência nessas respostas? Sim. Existe uma hierarquia na qualidade da resposta, né? Bom, ruim, a gente sabe que existe uma sequência, uma ordem, né, dentro das possíveis respostas. Então, qualitativa, ordinal. O estágio de uma determinada doença não é número, né, não é a quantidade, vai ser uma característica, um atributo da doença, certo? E como ele fala de estágio, então a gente pode supor que existe o estágio inicial, avançado e por aí vai. Então, assim, existe uma sequência dentro dos estágios de uma doença. Então, a gente pode dizer que vai ser qualitativo, ordinal também. Em um hospital há 80 enfermeiros. Ah, perdão, aqui encerra a questão 1, né? Desculpa. Espera aí que a maioria tenha acertado. Quem não tiver acertado e quiser discutir, é só falar, tá? Questão 2. Em um hospital há 80 enfermeiros. Obtenha uma amostra de 12 enfermeiros. Pessoal, muita gente me procurou sobre essa questão. E ela é a questão mais fácil desse material, tá? Como assim, professor? Ele está pedindo para você obter uma amostra. Quais são as técnicas de amostra? Lá no conteúdo, eu falo aqui, ó. A gente trabalhou, né, sobre amostragem aleatória simples, amostragem sistemática, amostragem estratificada e amostragem por conglomerado. Tem que ser uma dessas 4, tá? E uma dessas 4 aqui, você vai me explicar como faria. Eu sempre digo assim, rapaz, vamos fazer pelo que é mais fácil. Qual é a mais fácil? A mais fácil a gente sabe que é essa primeira, né? Amostragem, tá aqui, perdão, aleatória simples. Né? Ela não tem nenhum pré-requisito, não cria nenhuma situação diferente do que a gente geralmente já busca. Então, como é que você aplica a amostragem aleatória simples aqui? Listo o nome dos 80 enfermeiros, boto uma urna, faço o sorteio, seleciono 12. Acabou. A resposta é isso. Tá? Não precisava explicar ou falar nada além do que como você faria essa retirada, essa seleção dessas 12 pessoas. Então, era só dizer, listei os 80 enfermeiros e realizei um sorteio entre eles, sendo sorteado 12 desses indivíduos. E você me respondeu perfeitamente se você fez isso, tá? Eu vi que muita gente saiu botando conteúdo, explicando o que era. Eu sei o que é a amostragem aleatória simples, você não precisa me dizer. Eu não perguntei o que era a amostragem aleatória simples, só quero saber como é que você aplicaria. E é simples, fazendo um sorteio, tá? Na 3, uma clínica especializada em obstetrícia abriga 124 mães. Obtém uma amostra representativa correspondendo a 15% da população. Aqui é o seguinte, pessoal. Quando ele fala em percentual, se você correr aqui atrás, ele vai falar que tem um dos métodos, né? Que ele fala sobre extração de percentual é aqui na amostragem estratificada, né? Ele pede para vocês
retirar um certo percentual, tá? E geralmente através, né, de sorteio ou através de aleatoriedade da situação. Então aqui, né, nesse exemplo que a gente trabalhou, a gente conhecia a população. Peraí, o que significa conhecer a população, professor? Significa que você conhece as 124 mães. Você sabe que existe um cadastro, um registro das 124 pessoas ali naquela clínica. Então, a primeira coisa que você vai fazer, identificar a quantidade. Não, pode colocar, Neto, sem nenhum problema. Você deveria sim colocar o tipo e mostrar como você aplicaria ela. A verdade é essa. Fazer, ó, por exemplo, nessa 3, amostragem estratificada. Foi realizado primeiro a identificação da quantidade de pessoas que seriam entrevistadas. Aí como é que a gente faz isso? Descobrindo quanto é 15% de 124. Como é que a gente descobre quanto é 15% de 124? Você vai pegar 124, vai fazer vezes 15 e dividir por 100, né? É a conta aí que a gente aprendeu lá antigamente e já sempre funcionou, né? 124 vezes 15 dividido por 100 vai ser igual a 18,6. Aí você faz, beleza. Como assim 18,6? O que é que eu faço com esse número? Né? Quantas pessoas eu vou ter que entrevistar? Nesse caso, pessoal, vocês vão lembrar daquela regrinha lá de arredondamento, né? Que eu conversei com vocês. 18,6, você arredonda para cima ou para baixo? Para cima, né? Então, serão entrevistadas 19 mães. E você poderia dizer, eu vou selecionar essas 19 mães através do sorteio. E também estaria respondido. Só precisava dizer, serão selecionadas 15%, ao qual equivale a 19 pessoas, a 18,6, que é arredondando 19 pessoas, e essas 19 pessoas serão selecionadas através do sorteio. Também estaria respondido só isso, tá? Sem muito mistério. A 4, ó, o diretor de um hospital na qual estão trabalhando 280 homens e 320 mulheres, desejoso de conhecer as condições de vida fora do trabalho de seus funcionários e não dispondo de tempo para entrevistar todos eles, resolveu fazer um levantamento por amostragem em 10% desses colaboradores. Obtenha para esse diretor os elementos correspondentes à amostra. Quando ele cita aqui os elementos correspondentes, é porque ele pede aí um detalhamento, né? Lá na primeira, nessa 3, Neto, deixa eu ver se bate essa sua conta. Vamos lá. Seriam 19 mães. Como é que eu vou fazer se essa sua conta encaixa ou não? Vamos fazer uma conta junto comigo. Eu tenho um total de 124 mães, não é isso? E você disse que vai tirar e vai selecionar de 6 em 6, né? Se você pegar 124 e dividir por 19, deu 6,52. Perfeito, encaixa. Né? Fica 6 vezes 19. 19, 114. Assim, por que assim, não é errado, tá, Neto? Não posso dizer a você que é errado, certo? Mas qual é o risco dessa situação, né? Por exemplo, as 10 últimas mães que chegarem ou que estão lá internadas não têm chance de ser entrevistada, concorda? Então, assim, imagine que você pegou aqui o leito 1, ou sei lá, o leito 3 e entrevistou a do leito 3, depois a do leito 9, depois a do leito 15, depois do 21, depois do 27, depois do 33, depois do 39, depois do 45, foi na sequência, né? Não, assim, não é errado, tá? Não se preocupem, não estão errados. Qual é o risco? Vocês sempre têm que se preocupar com o risco da situação. Se você fizer 6 vezes 19, dá 114. Significa que quando você chegasse na mãe de número 114, ou a pessoa identificada como número 114, as que estariam após elas não teriam chances de serem selecionadas, entendeu? E isso é um risco, tá? Que esse risco surge quando você pega 114 que divide por 19, perdão, 124, desculpa, e divide por 19, que dá 6,5. Essa casa quebrada meio que proporciona essa margem de erro aí de 10 pessoas que podem vir a não ter chance de serem entrevistadas, tá?
não está errado, mas não é a maneira mais justa. Como assim, professor? Não é a maneira mais justa? Um sorteio entre as 124 mães é muito mais justo, certo? Agora, se você me disser assim, professor, eu não conheço, ninguém tem registro ou dado dessas 124 mães. A gente só sabe que tem 124 mães, ninguém sabe quem é ninguém. Aí, beleza, aí você está certo. Aí funciona. Mas se você consegue identificar, sempre o sorteio é a maneira mais justa, né? O sorteio é uma forma que proporciona uma chance a todos, digamos assim. Mas sem problema. Quem colocou essa situação não está errado, certo? Só tem esse detalhezinho aí que tem que ficar esperto. Nessa número 4, voltando aqui para número 4, quando ele fala 280 homens e 320 mulheres, o que a gente sabe, certo? A gente entende que ele quer entrevistar ambos grupos, né, ou subgrupos de trabalhadores. Se ele dissesse assim, ó, eu tenho aqui, se a gente somar 280 com 320, a gente sabe que vai dar 600. Se você pensar junto comigo assim, rapaz, 600, ele disse que quer 10%. Quanto é 10% de 600? 60. Ele quer entrevistar 60 pessoas. Mas tanto faz se for 60 homens ou 60 mulheres, ou se for 40 homens e 20 mulheres, ou se for 50 mulheres e 10 homens. Será que isso tem importância? Sempre que vocês tiverem a identificação de subgrupos, como é esse caso, da quantidade desses subgrupos, vocês vão ter que proporcionar de acordo com eles, com o tamanho deles. Como assim? Lá na amostragem, deixa eu procurar o nome aqui, é estratificado. Eu dou esse exemplo. É na estratificada, né? Que eu falo, eu comentei essa situação. Como é que ficaria, então? Então, você tem aqui 280 homens. Como é que você descobre quanto será 10% de 280 homens? 280 vezes 10, o resultado dividido por 100. Resultado, 28. Então, sabes que serão 28 homens. Nas mulheres, 320 vezes 10, dividido por 100, 32, né? Oi, Neto, pode falar. Professor, tá escutando? Oi? O áudio tá pra escutar de boa? Tá, o chiado dele tá um pouco longe. Se você tentar falar um pouco alto, talvez eu consiga ouvir. Ficou tudo mudo agora. Tá, fica à vontade, pode falar no chat, sem problema. Então, assim, enquanto ele está escrevendo aí, nessa questão 4, ele pede 10% e ele dá as subpopulações, os subgrupos. Então, o correto é extrair 10% de 280 e extrair 10% das mulheres. Por quê? Porque assim você faz jus à quantidade maior de mulheres que trabalham nessa clínica, né? Nesse hospital, perdão. Então, se você for olhar direitinho, ó, fica 28 homens, 32 mulheres. Quando você soma os dois, vai dar aí exatamente os 60 indivíduos, né? – 5% das mulheres? Entendi. Não, entendi. Que no caso a maneira que você está falando seria 14 homens e 16 mulheres, não é assim? Deu a sua resposta? Então, quando você diz que entrevistou 14 homens e 16 mulheres, você entrevistou um total de quantas pessoas? É isso que você tem que pensar. 14 homens com 16 mulheres dá 30. Aí eu lhe pergunto, 30 representa quanto dentro de 60? Se você dividir 30, se você pegar e dividir 30 por 60, não, de 600, desculpa. Não. 30 de 600, perdão. Não é 30 de 60, não, desculpa. Vai dar 5%. Exatamente, André. Então, por representar 5%, você não atende à exigência que o diretor fez de buscar ouvir 10% dos colaboradores, né? Deu para entender o porquê que exato. Por que está errado? Porque ao invés de você extrair 10 de cada, você extraiu 5 de cada. E nessa situação, não soma 5 com 5. Esses 5 dos homens com os 5 das mulheres continuam representando só 5% dentro do total. Porque o total vai ser o quê? 600. Então, o correto seria o quê? 10% dos homens, 28.
10% das mulheres, 32. 28 com 32, 60. 60 de 600, a gente sabe que representa os 10% que a gente conversou lá no começo. Belezinha? Mais tranquilo. A ideia é a gente ir discutindo para aprender mesmo, tá? Esquenta não. Questão 5. Uma população encontra-se dividida em 3 estratos, com tamanhos, respectivamente, de população, extrato 1, 40, extrato 2, 100, extrato 3, 60. Sabendo que ao ser realizada uma amostragem estratificada proporcional, resumindo, deve sair proporcionalmente a quantidade de todos eles, né? 9 elementos da amostra foram retirados do terceiro extrato. Aqui é o seguinte, tá? Essa questão 5, ela tem um grauzinho de dificuldade maior, tá, pessoal? Como é que essa questão 5 funciona? Deixa eu tentar abrir aqui, montar uma tabela para vocês. Eu gosto de exemplificar que é melhor. Essa 5 aqui, geralmente, alguns não conseguem responder, né? Quem está há muito tempo longe da matemática não conseguiu responder. Isso aí não precisa se preocupar, tá? E essa questão tem como propósito justamente me fazer enxergar o seu nível de conhecimento em matemática, tá? Então, quem errou ou quem não fez, não esquenta. Tem que não aparece, meu Deus. Aí, agora vai. Então, vamos lá. Deixa eu pegar o enunciado aqui. N1. Tá aparecendo no Excel para vocês aí, né? 40. N2, 100. E N3, 60. Perfeito, Carlos. Essa daqui se responde com a regra de 3, tá? É isso mesmo. É o jeito mais seguro, na verdade. Mas vamos lá. Vou botar aqui grupos, né? Número de elementos selecionados. O que a gente sabe aqui? Vamos montar uma tabela para ficar fácil de entender. A única coisa que a gente sabe é que aqui no 3 foram selecionadas 9 pessoas. Número de pessoas. 9. E o que se trata da amostragem estratificada? A amostragem estratificada, ela tenta trazer para vocês uma proporção idêntica para todos. É como a questão passada lá dos homens e das mulheres. A gente tirou, eram 320 mulheres, 280 homens. 10% disso. 10% disso, a gente calculou e viu que era igual a 28, né? 10% disso, a gente viu que era igual a 32. E a gente encontrou aí, de uma população de 600, a gente encontrou uma amostragem de 60. Tá? Nessa daqui é a mesma lógica, só que essa questão ela vai estar num efeito inverso, numa situação vai como de trás para frente, como a gente fala. Ele já deu aqui o 9. O 9 dentro de... A gente selecionou 9 dentro de 60. A pergunta é, quanto esse 9 representa de percentual dentro desses 60? Pode ser como o Carlos falou aí, ó, fazendo uma regra de 3, dizendo que 60 é igual a 100%, certo? Então, 9 vai ser igual a x, e vocês vão fazer aqui uma regrinha de 3 e vão descobrir que a resposta vai ser 15%, certo? É uma maneira de você encontrar a solução para essa questão, tá? Geralmente eu uso uma gambiarrazinha, né, que eu aprendi muito cedo e gosto de ensinar meus alunos. Quando você quiser descobrir quanto um percentual representa, é só dividir, eu digo muito assim, ó, dividir a parte que você está interessada, deixa eu botar aqui embaixo, a parte interessada, é só dividir pelo total. Quem é a parte interessada aqui na situação? Ó, eu tenho 9, né? 9 é a quantidade que eu quero descobrir, quanto ele representa. Dentro de quanto? Dentro de um total de quanto? Dentro de um total de 60. Eu quero descobrir quanto 9
quanto 9 representa dentro de 60. Então, é só dividir 9 por 60, né? E vezes 100 para botar o símbolo percentual. Então, 9 dividido por 60 deu o quê? O 0,15. 0,15 vezes 100 é igual a 15%. Chega no resultado do mesmo jeito. Tá? É uma maneira de você identificar quanto representa essa parte. Então, aqui, ó, se 9 de 60 representa 15%, significa que nesses outros eu vou ter que encontrar quanto? 15% e 15%. Quanto é 15% de 40? 15% de 40 é o quê? É 0,15, né, vezes 40, e vai ser igual a 6, certo? Quanto é 15% de 100? É 0,15 vezes 100, que vai ser igual a 15. Então, aqui, ó. E esse 9, como a gente já viu aqui, né, mas eu vou colocar, é 0,15 vezes 60, que é igual a 9. Tá? Então, assim, qual é o tamanho, né? Qual é o total? Ele fala aí, ele pede aqui, ó. Deixa eu compartilhar lá de volta. No final, ele pede assim, ó, determine o número total de elementos da amostra. O número total vai ser a soma. Deixa eu só pegar lá. Eu queria que vocês vissem aqui a pergunta. Deixa eu extrair aqui, se eu me lembrar onde é que pega. Espera aí, rapidinho. Instruções, instantâneo, recorte de tela. Espera aí, que eu peguei da tela errada. Que bacana. Vamos fazer de novo. Aí. Espera aí. Agora vai. Foi. Aqui, ó. A questão, ela diz isso aqui, né? Deixa eu diminuir para poder facilitar a visualização. Então, a pergunta, ela diz isso aí, ó. 9 elementos da amostra foram retirados no terceiro extrato. Determine o número total de elementos da amostra. Ele quer saber quantos, né? Então, a totalidade é quem? É 6 mais 15 mais 9. Não é isso? Então, o total aqui foi como de rombo, 30. Tá? Então, 30 pessoas é o tamanho da amostra que seria selecionada nessa situação, certo? Deixar essa tabelinha no chat, isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar um print. Vou colocar aqui para você. Não consegue, não. Eu não consigo. Tenta tirar um print da tela, Carlos. Deixa eu ver se eu consigo jogar lá no WhatsApp. Não vou conseguir, não. Por aqui eu não vou conseguir, não. Aí. Já sei como eu vou fazer. Já sei. Lá no WhatsApp eu consigo. Você... Deixa eu jogar lá no WhatsApp, ver se dá certo. Eu jogo lá no grupo do WhatsApp sem problema. Estou tentando colocar lá, só um segundinho. Consegui mandar lá, tá? Mandei lá para ver se dá certo. Voltando. Por último, a gente tem aqui a questão de número 6, não é isso? Questão de número 6. Deixa eu pegar a questão aqui. Número 6, exato.
Questão de número 6, deixa eu compartilhar aqui a tela. Excel fixado. Questão número 6, vamos lá. Mentira, né? Deu para entrar aqui mesmo na hora, só um minutinho. Vamos lá, questão número 6. Aqui. Poxa, o que foi que eu fiz, meu Deus? Vamos lá. Questão número 6, ela vai dizer o seguinte, ó, mostre como seria possível retirar uma amostra de 32 elementos de uma população ordenada formada por 2.432 elementos. Aqui, essa questão, ela meio que se entrega, né, de como é para fazer. Dos 4 métodos que a gente trabalhou em sala, né, que a gente discutiu em sala, só tem uma que cita muito bem sobre a questão de fatores, né, sobre elementos ordenados, que é a sistemática, né, que seria mais ou menos aquela situação que vocês tentaram fazer na 3. Aqui, ó, para ter sempre que vocês quiserem testar a sistemática, é só fazer essa conta aqui, ó, pegar o total, 2.432, e tentar dividir pelo número da amostra, pelo tamanho da amostra. Se você dividir isso aqui, ó, o resultado vai ser 76. Então, significa o quê? Ó, realizarei o processo de amostragem sistemática, onde a cada 76 elementos será selecionado um indivíduo, né, ou um elemento, no caso aqui ele não cita o que é. A cada 76 elementos, um será selecionado para compor a amostra. E também está respondido. Exatamente. Só isso aí e já responderia a questão sem nenhum problema. Ok?